mulheres estão em burnout. Elas estão se perdendo da feminilidade, de si mesmas, para poder dedicar para um negócio. Uma mulher que tá com a mentalidade correta, que tem lá checklist, mas não consegue levantar da cama, ela vai ter resultado. Isis Moreira é uma empreendedora digital de destaque, conhecida por sua trajetória de sucesso no marketing digital. A gente só tem 24 horas por dia. E o digital, ele dá essa possibilidade de falar para uma multidão acessar o mesmo conhecimento que seria só para uma pessoa. Mas eu não sabia que dava para vender nada online. E aí, quando eu descobri, mergulhei e fui de cabeça. Seu interesse por mídias sociais a levou a criar uma fanpage, que rapidamente cresceu, despertando seu interesse pelo marketing digital. A partir disso, ela começou a vender no digital e alcançou resultados expressivos. Se a pessoa souber atrair pessoas, ser uma boa comunicadora, vender, ela vai dar certo em qualquer nicho, em qualquer posicionamento. Tem vários caminhos para se chegar no mesmo objetivo. E se uma pessoa chegou, outras também podem chegar. Isis decidiu investir boa parte do dinheiro que fazia no digital em conhecimento, o que a levou a realizar lançamentos bilionários. Não é sobre marketing, sabe? É sobre... Falta muito para as pessoas, na verdade, é uma clareza do cenário geral de vida que elas querem. Quero ter mais seguidores e dinheiro. Tá, mas e o restante? Hoje, ela lidera um movimento voltado para mulheres impacta milhões de pessoas todos os meses. Para as mulheres serem bem-sucedidas, mas elas terem paz. O dinheiro crescendo, mas elas também crescendo enquanto mulheres. Mas você acha que o homem, ele atrapalha a mulher em alguns momentos nesse processo? Isis, como é que foi seu primeiro lançamento no digital? Primeiro lançamento foi um e-book. Um e-book? E-book de receitas. Eu era muito tímida, não sabia falar online. Sério? Aham. Não sabia que vendia também. Mas aí eu tinha que pagar um cartão de crédito do meu pai. Tinha uma meta? Tinha uma meta e precisava vender o e-book para pagar o cartão do meu pai na época. Aí foi assim, vendi muito. Na época, fiz 10 mil em uma semana. Com e-book. E aí eu não quis, na época eu tinha um consultório e eu não quis voltar pro consultório. 10 anos, né? Tem 10 anos isso. Você tem 10 anos de digital. 2014. E como é que você preparou esse e-book? Na época eu não tinha tempo, né? Então eu ficava de manhã à tarde num consultório e à noite ficava prescrevendo dietas, quando eu era nutri. E aí eu contratei uma pessoa para poder produzir as minhas receitas, fazer o e-book. E eu só fiquei incutida ali em fazer o lançamento mesmo. Aí, quando chegou, eu dividi com ela, então foi bem delegado, assim, de primeira. E deu certo. Nessa época, o que você fazia de produção de conteúdo? Você já tinha uma rotina de produção de conteúdo? Eu tinha Facebook. Tinha Facebook, nessa época. Não tinha Instagram. E eu postava todos os dias no Facebook. Então, na realidade, eu comecei no Facebook em 2012. Uhum. E eu tinha uma fanpage chamada Lembretes da Nutricionista e eu postava umas 3 vezes por dia, religiosamente. Que massa. Você já entendia o valor do digital naquela época? Já eu entendia que estar conectada com pessoas era bom para mim e bom para elas. Então fazia muito sentido. Na época aquilo alimentava meu consultório, mas eu não sabia que dava para vender nada online. E aí quando eu descobri, eu mergulhei e fui de cabeça. Você, assim, 10 mil reais num primeiro lançamento para uma pessoa que, no fim das contas, você troca a sua hora ali pelo atendimento, né? Sim. 10 mil reais é um dinheiro significativo, né? Dá uma mexida na cabeça. Quando você fez 10 mil reais num lançamento, o que mudou na sua cabeça? Qual foi a reflexão que você teve em relação a carreira que você estava tendo, né? De nutricionista, de atender as pessoas. Eu senti que dava para falar para muita gente. Porque eu tinha uma visão quando eu ia para o consultório e eu via muitas pessoas. E quando eu chegava lá, só tinha uma. Então eu tinha esse sonho de falar para muita gente. E o digital foi a porta para realizar esse sonho. Uhum. E eu vi que tinha muito mais. Aquilo ali era só o começo, sabe? E hoje em dia, até hoje, tem muita gente que tem consultório, tem atendimentos e não acredita ainda. Mas é super possível. Nossa hora, a gente só tem 24 horas por dia. E o digital, ele dá essa possibilidade de falar para uma multidão acessar um mesmo conhecimento que seria só para uma pessoa. Você é uma das pessoas, assim, quando eu comecei a assistir o digital, você já era uma figura presente, né? Você começou cedo no digital, você pegou
ondas que estavam começando, assim. Então você surfou uma onda muito boa. Mas quando que você de fato começou a buscar conhecimento e acessar essas pessoas que hoje você conhece, dessas palestras que você dá, de pessoas do digital que você anda junto? Quando que você se inseriu no mundo de fato buscar conhecimento e se aprimorar nesse universo? É uma história engraçada. É engraçada? É. Por quê? Foi em 2014, eu tinha sido convidada para um congresso online. Naquela época tinha congressos online. E aí, eu via que algumas pessoas vendiam coisas. Só que eu não sabia de onde que vinha isso, como que era feito. E eu entrei no inbox de todo mundo para perguntar onde eu podia estudar mais, aonde tinha, e ninguém me falava. E aí teve uma última pessoa, o último palestrante resolveu falar de onde vinha e me convidou para ir para um evento que se chamava Expert Milionário. E quando eu vi esse nome, eu falei, isso é uma fraude. Isso é fraude, isso é... Eu não vou de jeito nenhum, porque vou querer me roubar dinheiro e isso não funciona. Só que ele falou isso, você me perguntou, vai no evento. E aí, quando eu fui, eu comecei a acessar e vi que era real, que as pessoas tinham resultados reais. E entrei nesse mundo do digital. E aí você começa a ganhar conhecimento que muda a sua forma de pensar mais ainda? O lançamento que você tinha feito, você percebeu oportunidades que você não tinha aproveitado? Quais foram as reflexões que você teve ao ter contato com esse método assim pela primeira vez? Eu vi que eu não sabia de nada. Tava no rasinho. Então lá eu aprendi na época que existia método para produzir e-book. E eu vi que... Eu tirei o meu julgamento, né? As pessoas têm muito julgamento com marketing digital. Assim como em qualquer área, porque tem bons profissionais e maus. Aí tirei meu julgamento e quanto mais eu estudava, mais eu entendia que eu não sabia nada. Quando que você começa a montar um time assim para te ajudar nesse processo? Ou você usou uma agência? Que decisão você tomou nessa época? Eu nunca usei agência. A primeira contratação, adivinha? Você chutar alguém de conteúdo? Foi a minha mãe. Sua mãe? Não acredito! Ângela, Foi. né? A gente, quando tá começando, não sabe. E por um senso de conforto, acaba contratando gente da família, né? Sempre. Que confiança, né? Gente que você confia, que gosta de você. Sim. E eu vi que não era o melhor caminho. E aí eu não sabia contratar. Eu passei muita dificuldade, assim como todo mundo que tá começando, né, nessa área. A gente começa no digital como aventureiro, né? É verdade. A gente é aventureiro, impulsivo, faz Tem que as ser coisas... corajoso demais, né? Sim, faz as coisas sem conhecimento, sem saber. E aí eu contratei, eu comecei a fazer cursos de gestão, alguns cursos, imersões, mas ainda não era suficiente. E teve uma época que eu quis contratar, a besteira que eu fiz. Contratei umas 10 pessoas de uma vez. 10 de uma vez? Foi a minha primeira contratação de verdade. Aí durou 2 meses. Demitiu todo mundo? Demiti, porque eu contratei, eu não tinha processo, não tinha treinamento, não sabia gerir as pessoas, lidar, dar feedback, me comunicar, o que ia acontecer. Vai dar ruim. Deu ruim. Garantido. Sim. E esse é o caminho, né? Você vê que hoje as pessoas, elas se aventuram a ser gestoras e quando vai ser gestor, vê que é outra coisa, né? E acho que é uma das partes, assim, mais desafiadoras, né? Porque na sua profissão não ensina isso. Não. Nem na minha própria profissão não ensina isso. Olha que eu trabalho com isso, mas ao mesmo tempo eu tive todas as dificuldades que a maior parte das pessoas tem, né? Sim. Que é você... Primeiro você precisa cuidar de você bem, né? Depois você precisa começar a saber como é que lidera as pessoas. E aí vem um negócio, que é uma complexidade completamente diferente, né? E não são negócios que faturam baixo, né? Sim. São negócios que faturam pesado, né? Sim. O seu primeiro grande lançamento, qual que foi? Pra mim, na época, foi enorme, né? Hoje já não vejo que... Já fiz outros maiores. Mas pra mim, eu não me sentia capaz, por exemplo, de fazer grandes volumes de dinheiro. E aí, quando eu fiz, foi com outros profissionais. E aí, eu fiz o tal dos 100 mil reais. Aquilo pra mim Famoso foi... 6 em 7, né? É. E aquilo pra mim foi assim, eu vi que eu era capaz. E aí, eu entrei num mercado que na época era um oceano azul. Eu falava para nutricionistas
E eu ensinava o que ninguém ensinava na época, porque eu via que ninguém seguia dieta direito. Era difícil. Os próprios nutricionistas não seguiam dieta. E aí, o meu método era a pessoa se alimentar bem sem dietas. Eu ensinava o nutricionista a emagrecer as pessoas sem dietas, com protocolos. Uhum. E era um Oceano Azul. E aí, foi um lançamento que, na época, eu investi 30 mil e voltou mais de 500 em 2015. E baita aí, lançamento em 2015. Baita lançamento, mas eu não tinha maturidade nenhuma para gerir dinheiro, não tinha noção, eu não tinha noção. Então, isso acontece muito, né? Grandes volumes de dinheiro, quando a pessoa não tem maturidade para gerir, acaba que o dinheiro todo vai embora. Eu sei que esse episódio tá incrível, mas eu preciso falar do patrocinador desse episódio. Então, um break super rápido. O patrocinador desse episódio é a Audas. Eu sempre digo que você, empreendedor, empresário, executivo, precisa ter uma consultoria estratégica para te ajudar. Eu sou cliente da Audas, já contratei diversas vezes profissionais extremamente competentes e trabalham em diversos segmentos. Se você precisa de alguém para te ajudar a realmente mover as peças aí na sua empresa, não se esqueça da Audas. Em algum lugar aqui nessa tela tem um QR Code ou tem um link aqui na descrição desse episódio. Clica lá que um especialista vai conversar com você. E agora, de volta aí pro episódio. Como? Você passa uma imagem de uma pessoa muito centrada, muito organizada. O que foi receber 500 mil reais, tendo gasto pouquíssimo que você gastou? O que te emocionou? Você queria sair que nem doida, curtindo a vida, comprando bolsa, sapato? O que foi? Eu nunca gostei de ostentar essas coisas. Eu gastava em cursos. Cursos? Sério? Cursos e masterminds. Uau. Eu peguei todo o dinheiro, assim, em 2 meses já não tinha mais. Investi em masterminds, cursos, fui viajar para fora para estudar. Não acredito que foi... Isso eu fiquei fazendo 2 anos. Todo o dinheiro que eu ganhava eu reinvestia. Uau! Isso nessa época, 2014? Nessa época, 2015, 2016, 2017. Investi em eventos. Eu reinvestia tudo. Mas isso é ótimo, né? Foi ótimo, me fez crescer bastante. De fato, valeu a pena? Teve transformação? Teve ROI, que a gente chama? O retorno do investimento veio? Teve, porque a nossa marca é um ativo, né? E eu acredito que a gente, quando a gente investe em si, em conhecimento, nós somos o maior ativo, né? Da nossa empresa, quando a gente é uma marca pessoal. Total. Só que eu não tinha noção disso. Mas se hoje eu estivesse começando e fosse dar um conselho, eu contrataria um conselheiro financeiro, um gestor, alguém para indicar qual proporção vai para cada área. Uhum. Não gastar tudo para você ter fluxo de caixa para poder reinvestir, né, no seu negócio. Exato. Nessa época que você ganha 500 mil reais, você já tinha um timezinho? Tinha um time ali de 5, 6 pessoas. Só que eu detestava. Você não gostava do trabalho de gestão? Não gostava. Porque isso é um grande conflito da maior parte das pessoas que estão começando. Porque quando a pessoa começa a ser gestora, ela se distancia daquilo que ela faz de melhor. Verdade. Né? A maior parte dos profissionais. Muito. Aí ele fica, ou eu vou ser gestor, ou eu vou dedicar para o meu talento aqui, porque eu sou competente. É o que te trouxe até aqui, né? Exato. Porque você, especificamente, você era o que a gente chama de expert. Sim. Seu trabalho era conectar com as pessoas, produzir conteúdo, dar boas aulas, dar bons insights. E aí, de repente, você tem que estar gastando seu tempo em tudo que não é isso, né? Tudo que não é um é conflito, né? Esses dois mundos. Como você tratou isso? Eu ia fazendo mesmo sem gostar. Tem que fazer mesmo sem gostar. E aí, eu acredito que é o que eu falo hoje para as minhas alunas, para elas se conhecerem, saberem o que elas gostam, o que elas não gostam e delegarem o que elas não são boas. E, na verdade, quando eu descobri... É porque a palavra gestão assusta, principalmente o mundo feminino. Fala assim, gestão. Parece um bicho de 7 cabeças. Agora, se você fala... Olha, você vai lidar com pessoas na sua equipe. Aí já não assusta tanto. Peso menor. E aí eu entendi que durante todos esses anos é tudo sobre pessoas, né? Você saber escolher muito bem as pessoas que estão com você. Uma pessoa errada no time atrasa, uma certa acelera.
e saber escolher os clientes certos. Quando a gente faz isso, tudo avança. Começa a se encaixar, né? Começa a se encaixar. Você hoje tem um posicionamento bem diferente do que você começou. Totalmente. Quais foram as mudanças de posicionamento que você teve? Porque também isso faz parte um pouco da preocupação das pessoas que acham que precisam ter um propósito pro resto da vida. E você pode ter um propósito por ciclo. Talvez você tenha tido um propósito de conversar com nutricionistas durante um período da sua vida e depois você fala, cara, agora eu acho que eu posso ajudar aqui, agora eu acho que eu posso ajudar aqui. Como foi essa curva de desenvolvimento para você? Vamos lá. Eu acredito que a gente tem várias existências dentro de uma existência. E existem pessoas que sabem o que vão ser para a vida toda. E o meu caso, não. Desde que eu fiz nutrição, eu fiz porque eu tinha que ir para uma faculdade. Não fiz um teste vocacional, não sabia. Algumas pessoas se conhecem a tal ponto de saber, olha, eu vou fazer isso a vida toda. E eu não me conhecia. Eu ia para o que estava acontecendo. E se a pessoa souber atrair pessoas, ser uma boa comunicadora, vender, ela vai dar certo em qualquer nicho, em qualquer posicionamento. E o que eu descobri é que para durar tem que ser algo que combina com os nossos valores. Mas a gente não onde que ensina isso, né? Pois é, não tem como na vida. Não aprende na faculdade, não aprende no colégio. A gente tem que... E aí foi isso, eu comecei como nutricionista, eu não gostava de dieta. E aí eu ia ficando desconfortável com aquilo, não sabia por quê. Aí eu gostava mesmo de marketing, empreender, né? Eu era vendedora desde criança. Aí passei para nutricionistas. E a cada transição eram muitas críticas e muitas pessoas que ficavam felizes. E aí quando eu comecei a falar para nutricionistas, eu via que na realidade eu estava na área errada. Eu gostava de falar para mulheres. E aí a gente tem várias crenças, na verdade. Uma crença que tem é que todo mundo precisa ter um nicho específico, né? E nem todo mundo precisa ter um nicho específico. Por exemplo, qual que você acha que é o nicho do Tony Robbins? Do Tony? Autodesenvolvimento, alta performance. Mas ele tem produto de gestão, de negócios, de dinheiro, de saúde. Bem completo, de super amplo. Relacionamento. Então tem esses posicionamentos de mercado que eles são mais para um movimento, para uma causa, e a pessoa está inserida dentro de um porquê que une todo mundo, uma comunidade. Hoje é o meu posicionamento. E o seu posicionamento hoje, ele é focado em mulheres. Focado em mulheres. Mas ele é amplo, assim como o do Tony Robbins? Assim, o Tony tá em outro patamar. O Tony é outro patamar. Mas sim, o que eu comecei a perceber falando para mulheres? Quando eu falava só de marketing, funil de vendas, elas não se desenvolviam. Porque hoje o mercado requer múltiplas competências. Quantas pessoas estão obesas mentais porque tem uma técnica, tem uma checklist e não consegue aplicar porque está faltando alguma competência. Está faltando ela saber se comunicar, está faltando coragem. E o mundo feminino dos negócios, a mulher é muito sensível, ela se move muito pelo sentir. Então, por mais que ela tenha técnica, ela não pratica. E aí, quando eu falava só de desenvolvimento pessoal, também não ia para frente. Então, eu entendi que eu necessitaria para o meu mercado, para o meu público, dar uma solução mais completa, que envolve tanto parte de mentalidade quanto a parte prática para ela ser bem-sucedida, quanto a parte de saúde, porque eu acredito que tudo se correlaciona. Uma mulher que está com a mentalidade correta, que tem lá a checklist, mas ela não consegue levantar da cama, ela vai ter resultado? Não vai. De jeito nenhum. Então, e eu vejo que hoje as pessoas têm muito mais resultados, os clientes são mais fiéis, eles recomendam muito mais, é muito melhor. Hoje você mostra muito a sua vida e você mostra muito a sua rotina, né? Como que as pessoas percebem você? O que elas te dizem do porquê que elas seguem você? Eu acredito que tem um pouco de mistério ali, porque... Mistério? É porque eu não gosto de mostrar tudo, inclusive cada um tem um posicionamento, né? Nos stories e tudo. Eu não sou muito de mostrar bastidor, e eu não tanto
minimamente, que intimidade. Tem gente que gosta, você gosta? Essa é uma luta pra mim. É? Porque, por exemplo, estamos aqui com o meu time, né? Eles adoram, assim, sempre queria mostrar casa, mostrar carro, mostrar o corpo, e eu nunca gostei disso. Eu comecei a flexibilizar um pouquinho, mas sendo bem sincero, eu não gosto. Eu não me sinto tão à vontade. Mas eu tenho consciência do quanto essas coisas vendem. Só que o mistério também vende. Legal, conte mais isso pra me ajudar a convencer aqui. O mistério também vende, porque quando você não é tão acessível, as pessoas vão querer fazer parte de algo que só elas vão ter acesso. Então, quem não precisa... o posicionamento de influenciador, aí sim precisa mostrar tudo. Agora, você como empresário, não precisa mostrar tudo. Só pessoas que vão estar na sua intimidade terão acesso aos mínimos detalhes da sua vida. Interessante isso. Você sempre usou essa abordagem? Eu já tive fases, hoje eu uso porque eu acredito que só o que é verdade permanece, entendeu? Então, se não é verdadeiro para você fazer isso, não vai durar. Não sustenta. Não sustenta. Não sustenta. Eu prefiro fazer algo que seja verdadeiro, é o que eu acredito. Eu sempre entendo que existem outras pessoas, assim como eu, que não gostam de mostrar tanta intimidade. Então, semelhantes se atraem. Então, Sim. vai vir gente que também é como eu. Mas você acha que tem o mesmo impacto de quem ostenta, o mesmo impacto de quem mostra mais detalhes da sua intimidade? Como que você acha que se compara esses dois mundos? O impacto em qual sentido seria o impacto em... Impacto de resultado em geral, porque a gente pega assim, pessoas que ostentaram, né? Você conhece muitas dessas pessoas. Mas pessoas que eu acompanho recentemente, por exemplo, assim, o Pablo Marçal, ele mostra um lifestyle muito inacessível para as pessoas. João Adib mostra um lifestyle mais inacessível ainda, de mostrar carro, de mostrar iate, de mostrar viagens. Isso me parece que passa uma sensação para as pessoas de que aquilo é factível eventualmente em algum momento. Especialmente o Pablo Marçal. O João Adib eu acho que é um pouco menos, porque ele nem fala sobre isso. Mas o Pablo sim, e muitas outras pessoas do digital que gostam de mostrar seus aviões, sendo deles ou não, mas que mostram esse estilo de vida mais rico, mais próspero, né? E, consequentemente, eu vejo que essas pessoas crescem mais nas redes sociais, têm mais engajamento e têm lançamentos maiores. Então, a minha dúvida é, eu sempre bato no ponto assim, vamos ter equilíbrio, não vamos mostrar demais, não quero mostrar demais, mas eu tenho uma consciência, isso é opinião, não é fato, posso estar errado, de que isso atrapalha um pouco o crescimento. E é consciente da minha parte. Então eu falo assim, eu aceito crescer menos, viralizar menos, em contrapartida de fazer o que está alinhado aos meus valores, que falou, é ser verdadeiro. Isso. Eu acredito assim, a gente tem que ter muita clareza do que a gente quer. Vamos supor que eu quero fazer ali 1 milhão por mês. É o meu objetivo. Eu posso fazer isso, tem vários caminhos para chegar. Eu posso ir, por exemplo, e super ostentar e mostrar isso e aquilo. Ou eu posso montar um time comercial e fazer anúncio, entendeu? Então tem vários caminhos para se chegar no mesmo objetivo. E se uma pessoa chegou, outras também podem chegar. Tem espaço para chegar. Tem espaço para chegar. Até porque não necessariamente essas pessoas que vêm e admiram, engajam, elas compram, entendeu? Então, qual que é o objetivo? Se o objetivo é viralizar, ficar com X milhares de seguidores, tá tudo bem, mas às vezes o objetivo é ter um negócio lucrativo e saudável. Como você pensa hoje? Porque no passado eu acho que não tem uma pessoa que não pensa, eu quero ter mais seguidor. Me parece que você não tem mais essa cabeça. Me parece que já transcendeu isso. É verdade? Eu acredito assim... eu quero sim crescer, porque aquilo que não cresce está morrendo. E eu venho crescendo, mas é algo que é natural, que é verdadeiro, é algo que eu atraio clientes muito qualificados. Hoje eu tenho paz no meu negócio, entendeu? Você tem paz? Muita paz no meu negócio. Em que sentido? Eu não tenho estresse no meu negócio. Roda tudo liso. Roda tudo liso. A minha equipe é maravilhosa, os meus clientes são maravilhosos, a taxa de reembolso é quase nula. Uau.
eu atraio clientes muito bons. E é justo porque eu sou muito fiel aos meus valores no meu marketing. Uhum. Então, eu não faço algo só para escandalizar, só para atrair, só para... É o meu posicionamento. Sim. Então, o que adianta eu estar lá estourando e viralizando e mostrando? Aí entra um monte de clientes chatos que não tem congruência com a minha marca. Verdade. E me dá dor de cabeça e aquilo vira uma bola de neve. Aí a mulher fica com raiva, nervosa, tem que ir pro shopping, gastar na bolsa. Pra quê? Pra mais e mais disso. Então, eu acredito que falta muito para as pessoas, na verdade, é uma clareza do cenário geral de vida que elas querem. Uhum. As pessoas só estão pensando em um lado só. Quero ter mais seguidores e dinheiro. Tá, mas e o restante? As pessoas não têm essa clareza. Concorda? Pô, demais. Super importante. Eu acho que as pessoas se emocionam com as outras histórias e elas vão seguindo histórias que não são delas. São histórias de outras pessoas. E acho que elas deveriam se inspirar com histórias como a sua, mas construir sua própria história, né? Mas precisa ter essa clareza. E muitas vezes eu acho que as pessoas estão perdidas, né? Você hoje fala com muitas mulheres. Queria que você me contasse um caso que você gosta de uma pessoa que você teve impacto na vida, que ela de fato transformou sua vida e tomou um outro rumo. Não precisa citar nomes, mas eu queria entender assim, o que você pode contar pra gente de algum caso que você gostou, que você mudou a vida, de alguma pessoa que entrou com a expectativa da promessa que você entrega e de fato se tornou realidade. Eu tava falando com uma hoje, inclusive. Ela é um baita caso. Ela trabalha, né, com educação sexual infantil, prevenindo contra abusos sexuais infantis. Tá. E ela começou na internet ali com 20, 30 mil seguidores. Muito tímida, muito acanhada. Aí entrou, fez formação de mentoras. E ela explodiu, né? Então, hoje ela tem mais de 1 milhão de seguidores. Uau. Ela já forma tutores contra o abuso sexual infantil. Milhares de mães já passaram pelo curso dela. Então, assim, é uma pessoa que cresceu e o propósito, missão dela, fez um bem cascata para uma multidão. Eu fico pensando quantas milhares de crianças não serão abusadas porque ela resolveu falar e abrir a boca. Porque ela resolveu se posicionar. Então, não é sobre marketing, sabe? É sobre... Quando um conhecimento é muito bom, existe tipo de conhecimento que salva. Por exemplo, o conhecimento dela salva vidas. Verdade. Muda destinos, muda histórias. Então, esse caso me comove muito. E no meu mercado tem muitas mulheres assim, sabe? Que tem esse tipo de conhecimento, que cura, que liberta, que restaura. Ela fala de um tema que todo mundo tem consciência, mas nunca imaginaria que isso poderia virar um negócio, ainda mais nessa proporção dela ter tantos seguidores assim, né? Pra quem que ela vende? É pros pais, imagino? Vende para pais. Pra pais. E fez grandíssimos lançamentos, investindo quase nada. Uau! Assim, 7 dígitos, investindo 20, 30 mil. Porque é muito verdadeiro, e é muito seleto, e tem um oceano azul, assim, mercados que existe carência de pessoas falando, e são problemas urgentes, né? Verdade. Então, eu vejo que ainda tem muita gente para se levantar, assim, para poder falar. E a história da pessoa muda por completo, né? Transforma totalmente, né? Completamente. Até porque você cria um compromisso com aquele grupo de pessoas. E eu imagino que ela seja a maior do segmento dela. Ela é a então maior. ela defende uma bandeira muito importante, né? Defende então uma quase bandeira. que assim, você tá alinhando sonho, porque ela se encontrou nesse propósito, e ao mesmo tempo você tem, cara, uma galera que conta com você para você continuar na jornada, né, de produzir conteúdo e de ajudar pessoas. Eu não sei se isso é muito comum, mas assim, eu fui criado com uma mãe obcecada por medo de abuso. Obcecada.
Minha mãe, ela me ensinava 1 milhão de coisas. Se alguém te pegar aqui desse jeito, não desça, não senta no colo de ninguém, não, isso vai... Eu achava um saco, né? Que eu falava, ai meu Deus, minha mãe, um saco. Mas minha mãe certamente compraria uns 10 cursos dela, assim. Olha Toda aí. mãe tem essa preocupação, pelo que você escutou dela, assim? É um medo recorrente? É um medo. Ainda mais porque hoje em dia a sociedade, com a televisão, a internet, a sociedade parece que aumenta, né, o número de perversos no mundo. A gente começa a tomar consciência do número, né? É que antes ele ficava escondido, né? Antes não era tão espalhado, né? Nas notícias, época da Listel, época que a notícia só tinha na TV, no jornal. É. E é recorrente, né? É recorrente. Os casos de abuso, eles são muito frequentes. E às vezes até pela própria família. Mas é bem recorrente. É que a gente não para olhar esses números. Mas os números são bem expressivos, né? Muito. Aí assusta. Assusta. E esse é um dos ganchos que ela usa para dar consciência para as pessoas, para poder fazer uma venda? Todos os dias, na verdade, ela tá ali ensinando como que a mãe reconhece que o filho foi abusado. É muito sério o trabalho dela. Porque ele não fala, né? Não fala, mas a criança fala com desenhos, fala com sintomas, uma palavra ou outra, muda o comportamento. E ela ensina as mães a reconhecerem e a falarem com os filhos sobre o tema. Caraca. Extrema relevância, né? Mega importante. Mega. Isis, conta um pouco, assim, hoje, a sua estrutura, assim. Quais produtos você tem hoje? Como é que eles são organizados? Porque a gente sempre falava no passado de prateleira, hoje a gente fala de esteira, de empilhamento. Como que você organizou o seu portfólio de produtos e serviços? Olha, eu já tive mais de 40 produtos. Eu tive mais de 40 produtos, tive loja de roupas, tive um monte de coisa. E aí eu entendi muito bem que tem produtos que são feitos para vender. E o que faz um produto vender? Então, tem que gerar muito desejo, urgência, e tem que ser hoje irresistível. E a gente está num mercado que muda muito, né? Então, o que está vendendo muito em um ano, talvez não venda tanto em outro. Nesse momento em especial, a gente tem uma demanda muito grande por produtos que são mais personalizados, em que não só ensina, mas tem uma parte prática. Uhum. Porque depois da pandemia, as pessoas consumiram muitos cursos, não fizeram. Não colocaram em prática. Não colocaram em prática. Foram em imersões, então existe essa objeção. Já tenho muitos cursos e não fiz. E aí, como que... Então, o produto tem que matar essa objeção. Verdade. Então, eu mudo um pouco os meus produtos a cada ano pelo momento de mercado. Então, hoje eu tenho uma mentoria que tem mais de 300 mulheres agora ativas. Eu tenho produto digital, de curso, né? O programa Donas do Ouro, que é de mentalidade até a parte prática. Tá. E suplemento... E por aí vai. Tem master também? Tem o mastermind, mentoria. E hoje eu acredito muito em não só um tipo de venda, mas em vários tipos de vendas. Quando, por exemplo, hoje tem gente que ou fica falando se lançamento é melhor do que funil de vendas, né? Eu acredito em todos. Porque muitas pessoas só vão comprar se tiver um lançamento. Uhum. Outras só vão comprar se for impactada por um anúncio 7 vezes no perpétuo. Uhum. Outras só vão comprar se alguém do time entrar em contato e falar. E aí eu faço muitos lançamentos que eu chamo de invisíveis. As pessoas preenchem aplicações e eu tenho lá o time de vendas entrando em contato o dia inteiro conversando com as pessoas. Eu, por exemplo, acompanhei um recente que você fez. Você fala assim, quem quiser essa transformação aqui, eu não lembro exatamente a copy que você usou, tenho poucas vagas, vai ser desse jeito, dessa forma. Se tiver interesse, responde 17, eu não lembro o número que você colocou lá. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui, né? Quando você faz esses movimentos, você tá fazendo um lançamento ou você tá num perpétuo? O que aconteceu ali? Não sei se você lembra. É uma ação de vendas. Uma ação de vendas. Eu aprendi isso quando eu tive loja de roupas. O mercado presencial funciona por campanhas, né? Muito. Ações de vendas. Nem tem essas gírias de lançamento ao perpétuo. Então, quando eu tinha loja de roupas, tinha que vender a roupa
toda semana e criar motivos para que as pessoas comprassem. Então, tinha campanha mensal, quinzenal e semanal. Uau. E aí, e a semanal era cada vez um nome diferente. Então, tinha Pink Day, Blue Day, o dia da flor, o dia do não sei o quê. E aí, a forma de vender era trocando os bônus. E eu lembro, eu era gerente de marketing, então eu lembro que eu fiz uma lista de bônus e ia distribuindo entre as ações. Uhum. E aí, quando eu trouxe isso pro mercado digital, eu entendi que muitas pessoas estão ali, te admiram, querem comprar, e elas só precisam de uma ação com o nome. Aí não é nem lançamento, nem perpétuo, são ações de vendas. Sim. E aí eu faço assim, geralmente uma vez por mês eu faço alguma grande ação. Mas é ação comercial. A sua mentoria, você vende pelo seu Instagram também? É, eu faço empilhamento de campanhas, que eu chamo. Empilhamento de campanhas. O nome. Conta um pouco melhor sobre isso. Eu vendo pelo Instagram, aí eu tenho funil de diagnóstico. Vendo presencialmente, vendo por aplicação. Você tem evento, né? Tenho. Obviamente. Vendo por aplicação, por tráfego, mas não necessariamente só no Instagram. Tá. Então você usa todos os seus canais, tudo que você tem de possibilidade, mas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ao mesmo eu tenho um amigo que chama isso de Capitão Planeta. Essa eu nunca tinha escutado. Pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Então, pega os poderes de todos os lados e joga a pessoa para onde ela quer comprar, para o canal que ela prefere. Interessante. Qual converte mais para você? O que tem convertido mais são as ações comerciais. Time de vendas. Time de vendas. O diagnóstico, por exemplo, já cai direto no time de vendas. Sua mentoria toda cai no time de vendas? Sim. Todas as suas... Quase todas. O nosso também. O que eu entendi quando tem muito poder em você atrair leads e entregar para essas leads um copywriting perfeito ali de script comercial. Muito personalizado para essas pessoas. Uhum. Então, com o tom de voz da marca, eu não tinha noção, né, de o que era comercial. Acho que o pessoal do digital tá aprendendo agora o que eu é acho comercial. Que o digital sabia fazer digital muito bem e o mercado corporativo não. Sim. O mercado corporativo sabe fazer time de vendas, mas não tinha aprendido a fazer digital. Era uma utopia isso para mim. Uhum. Agora o digital tá aprendendo a montar time de vendas e sabe fazer o digital. Exato. E aí quando eu comecei contratando consultorias de comercial e não vendia. E eu fiquei encucada, mas o comercial não vende nas empresas? Por que o meu não vende? Porque a consultoria especializada não consegue vender. Aí eu fui pra caverna, fiquei meses e meses estudando, entendendo. Aí, pra mim, né, no meu mercado, eu acredito que é uma união de alguns fatores. Atrair a lead certa, o tom de voz principalmente, porque o especialista tem um tom de voz da marca. Chega no comercial, é um diálogo completamente cru, robotizado, sem graça, que não, né, obedece ali. E, principalmente, fazer uma oferta que seja irresistível, que as pessoas queiram muito comprar, com prazo para acabar alguma condição. Para ela tomar uma decisão. Se forçar ela a tomar, nem que seja, não vou comprar. Nem que seja, não vou comprar. E essa reembalagem das campanhas comerciais estarem mudando de nome, isso traz muito dinamismo e a pessoa acaba comprando alguma hora. Isso é interessante. Isso tem relação com o que algumas pessoas chamam de criação de movimento? Não. O movimento, ele faz com que a pessoa se conecte com a marca. Tá. Inclusive, um amigo meu me indicou um livro muito bom que fala sobre movimentos, com uma outra ótica. Adoro. Qual é a dica do livro? Chama Uma Igreja com Propósito. Uma Igreja com Propósito. Sério? Ou seja, não é do digital? Não é do digital. Adoro esses livros que são fora da bolha, assim. É um dos meus livros favoritos. Uau. Porque ele mostra como um americano criou uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E a mesma filosofia 100% se aplica para um negócio.
E um dos aprendizados que tem lá é que a gente não cria movimento. O movimento já existe. É melhor você surfar uma onda que já existe do que você criar uma onda. Então, se eu entender agora, por exemplo, o movimento que eu lidero hoje é para as mulheres serem bem-sucedidas, mas elas terem paz espiritual, principalmente saúde. O dinheiro crescendo, mas elas também crescendo enquanto mulheres. Porque é um movimento que está tendo. As pessoas... O que está acontecendo no contexto? As mulheres estão em burnout. Elas estão se perdendo da feminilidade, de si mesmas, para poder dedicar para um negócio. Uhum. Então, o meu movimento é ela se conhecer. O meu movimento é ela não seguir as histórias dos outros, mas a história dela. Ela saber o que ela está criando, o que ela está projetando, qual criação de vida ela está fazendo. Que vai além do negócio. Uhum. Mas não criei, isso já existe, entendeu? Sim. Então, aí o movimento, ele traz esse discurso, que é um discurso muito verdadeiro, de um problema, de uma causa, de um inimigo, que as pessoas estão juntas. Então, ele traz esse senso de comunidade. Sensacional. As pessoas estão o tempo todo querendo se identificar com algo e alguém. E o movimento gera essa identificação. Porque ele cita o que já está dentro da pessoa e que ela já está passando. Tá. Só que coletivamente. Entendi. Interessante. Hoje, qual problema você acredita que mais acontece com os empresários? Eles estão presos no operacional, não conseguem ter uma visão estratégica dos seus negócios e, por isso, eles trabalham de forma reativa. Então, é ele respondendo aos eventos de problemas dos seus negócios. Então, é o time que trabalha para ele, demandando ele. Então, é ele sendo funcionário do próprio negócio e não ele sendo o líder e falando o time é para cá, é assim, é desse jeito. Então ele não consegue sair do buraco que ele se encontra. Ele tá muito parecido com o que você falou das mulheres, ele tá de saco cheio do negócio dele. Uhum. Ele tá preso, ele vive uma prisão, porque o negócio dele é importante para ele sustentar a família dele, mas é um negócio que não sai do lugar. Então, custo alto, risco, medo de quebrar, mas a receita nunca cresce e ele nunca chega no faturamento que ele quer. E isso não acontece porque ele não tem método. Então, eles passam por... Eles estão submissos aos colaboradores. Escravos do próprio negócio. Exatamente, é isso aí. Então, isso já existe. Já existe. Demais. Já super tá doendo. incidente. É melhor você falar de uma dor que já tá doendo do que você ir lá causar uma dor. Entendeu? Construir uma nova dor. Construir uma nova dor. Então, isso já acontece, as pessoas já estão numa busca disso. Outro movimento que já está acontecendo é as pessoas paralisadas com muita informação, muita distração. Então já existe. Uhum. E quando está dentro de um movimento, flui muito mais a comunicação. Não precisa ter um esforço para convencer ninguém. Porque você já está falando com a força do que já está acontecendo dentro dela. Uhum. Então gera identificação e você começa a acompanhar porque você está vivendo aquilo ali. Tá vendo? E de certa forma, obviamente, deve ter insights que te ajudam a refletir e caminhar sobre esse caos que você deve estar vivendo. Exatamente. Mas esse movimento, ele é ali para o feed, para comunicação, para o marketing, né? Que foi outra coisa que eu descobri. Se a marca estiver fraca, o comercial não vende tanto. Então, eu tô ali sempre falando o que eu acredito, a minha visão de mundo, minha visão de negócio. E aí você tinha perguntado antes por que as clientes vêm, né? O principal motivo é que elas gostam da minha visão leve da vida. Isso você passa leveza. Então elas vêm por conta disso, a maioria. Porque elas querem isso. Elas querem aprender leveza. com você como é que ela vai ter isso. É. Porque ela também sabe que você é muito bem sucedida, que você tem uma vida saudável. Mas tem muitas por aí, assim. Mas você transmite uma comunicação que ela se identifica muito. Sim. É isso. Isso é o que te faz ter essa conexão forte. Exatamente. E isso não foi planejado, né? Você simplesmente, cara, tá sendo você. Ou você teve um trabalho de se aprofundar, entender melhor. Isso... É porque, assim, eu construí isso
foi planejado, mas foi o que eu tenho de forte em mim que eu posso mostrar para os outros. Legal. Porque, às vezes, quando a pessoa vai para o digital, ela tem uma força muito grande, mas ela não mostra. As pessoas não sabem. Então, eu faço questão de mostrar que a minha forma leve de encarar as coisas. E o leve não é ser fraco, o leve não é... É a forma como ela está enxergando as coisas, ela sendo dona da vida dela. Uhum. Como você organiza essa mensagem? Porque tem momentos que você está falando de saúde, tem momentos que você está falando de prosperidade, cada hora é um assunto diferente, que eu entendo que faz parte de todas as bandeiras que você defende, de todos os inimigos comuns que você bate também. Como é que você organiza a frequência dos seus conteúdos, as ofertas que de vez em quando você coloca lá, uma promoção, um caminho para a pessoa comprar alguma coisa de você? Como é que você dá esse equilíbrio? A parte de vendas, eu tenho o calendário, né? Então, eu tenho um calendário anual que eu faço das ações. Tanto das ações como lançamentos que eu faço às vezes, como de funis que eu coloco. Tá. Aí eu sigo o calendário, a não ser que eu veja que acontecer alguma coisa, vai ser muito melhor alguma outra ação. Agora, a parte do conteúdo... É porque, assim, tem a parte de marketing, que é atrair as pessoas, e a parte de vender. Tá. Então, as vendas vão acontecer. O marketing é o atrair enquanto marca. E eu tive muito essa luta, que eu tinha que por muito tempo, eu pensei, eu tenho que caber numa caixa e eu só vou poder falar de uma coisa. E só vão gostar de mim e atrair se eu tiver uma promessa muito específica. Só que toda vez que eu ficava com uma promessa muito específica, eu limitava muito a minha mensagem. E eu faturava menos. E quando eu entendi que não precisava ser uma coisa só, é tudo, e a pessoa vem pelo tudo, porque até as pessoas estão cansadas, a maioria está cansada de uma promessa muito agressiva, elas compram a marca em todos os aspectos. Então, e quem não entende isso hoje, eu acredito que fatura menos. Acredito demais nisso. Então a pessoa compra tudo, sua visão de mundo, a forma como você fala, como você se veste, o que você acredita. Ela compra tudo, sua rotina, compra você. Porque isso é verdadeiro, né? É verdadeiro. E as ofertas agressivas já funcionaram muito no passado. Eu ainda entendo que funciona, porque tá todo mundo buscando um atalho e vira e mexe, alguém cai nesse sonho do atalho. Mas quem já caiu e viu que isso daqui não vira, acho que ela se identifica muito com a verdade, né? E quando você é congruente, Sim. o que você fala é o que você vive, Sim. Isso traz uma força muito grande, né? Com certeza. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, porque eu achava que as pessoas me seguiam porque eu falava sobre gestão e liderança. E eu descobri que a maior parte das pessoas me segue pelo todo. Porque elas falam assim, você é a única pessoa que eu conheço que junta todos os elementos. Cara, você fala de trabalho, você fala de espiritualidade, você fala de autoconhecimento, você fala de alta performance, você fala de saúde. E todas essas coisas são importantes pra mim e é por isso que eu te sigo, porque, cara, a sua mensagem bate com a minha. Algo nessa linha, assim. E pra mim foi uma surpresa, porque eu não mostrava muito essa parte da minha vida. Era uma parte que ficava escondida. Aí conforme eu fui mostrando, essas coisas foram aparecendo. Uau. O que pra mim foi um choque, porque eu também achava que eu tinha que ter um nicho super claro e só falar daquilo. Mas eu vejo que não é bem assim, né? Tem que ser mais amplo, né? Olha, eu acredito que tem 2 tipos de posicionamentos de mercado. O posicionamento que é mais específico, micro-nichado e funciona muito para algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma aluna que cresceu, tá chegando em 1 milhão de seguidores falando de síndrome do ovário policístico. É muito mega específico, nichado. Mas ao mesmo tempo tem milhões de mulheres que precisam saber. E eu conheço pessoas que têm esse posicionamento generalista e as pessoas acompanham por conta de uma causa, por conta da personalidade da marca. Então talvez a pessoa simplesmente vai te acompanhar porque se inspira em você. Porque você está passando determinação.
O Joel J, por exemplo. Por que você acha que alguém segue o Joel J? O Joel fala muito de alta performance, né? Mas uma coisa, isso é até uma dúvida. Eu vou te responder, mas também vou emendar numa pergunta. Aham. Porque eu tenho a sensação que as pessoas que ficaram realmente muito grandes, o Joel é uma delas, elas tocavam muito no assunto que fizeram elas se tornarem famosas, mas depois elas meio que mudam assim o posicionamento e começam a mostrar muito mais a vida e muito menos o que ela costumava falar. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, eu acho que as pessoas seguem o Joel porque elas se inspiram no estilo de vida dele. Ele é uma pessoa inspiradora. Ele tem família, ele tem os motes dele, as bandeiras que ele defende, saúde, família, trabalho. Acho que as pessoas se identificam com essas mensagens e falam assim, eu gostaria de ser como ele. Essa é a minha visão, o que eu acho. Sim. É isso? É porque, assim, tem as necessidades básicas do ser humano que tá no inconsciente coletivo. As pessoas querem moradia, segurança, prazeres, viajar, questões de família e questões relacionadas aos outros, a pertencimento do mundo. Fazer parte dos grupos, reconhecimento. Então, o Joel, ele fala muito de pessoas. Tem várias pessoas que falam de pessoas. Sempre que... O seu vídeo que viralizou, qual que era o tema? Eu falo sobre o Day One. Day One é uma carta que o Jeff Bezos escreveu falando sobre a nossa atitude no dia a dia, na empresa, na Amazon, né? Ele estava falando para os acionistas da Amazon, consequentemente foi para os funcionários. A gente tem que ter atitude, como se fosse o primeiro dia do nosso negócio, que a gente está com energia alta, a gente está otimista, a gente faz tudo que precisa ser feito. Em contrapartida, o dia 2 é o dia que já está com mais problemas, com mais dificuldade, a gente está no meio do caos, as pessoas estão desistindo, as pessoas estão com medo. Então ele fala assim, Day One, coloca o Day One na sua vida. E eu crio uma mensagem em cima disso. Ó, é super autêntico, você está falando de recomeço, está falando da pessoa... É algo que todo mundo passa, essa questão de recomeçar, de todos os dias, de permanecer. Então tá falando de uma necessidade básica de sobreviver e continuar. Sim. E toda vez que a gente fala disso, as pessoas gostam bastante, porque gera identificação. Verdade. Ressoa. Então, ressoa. Então, as pessoas que estão crescendo muito estão falando de pessoas e que estão vendendo muito também. Porque se eu só falar de assuntos, isso é o que eu mais ensino para as minhas mentorandas. Elas acham que vão crescer, por exemplo, uma psicóloga, falando de 5 técnicas para falar em público. O conteúdo do Google hoje, ele já não tem espaço, né? Quando eu vou falar de uma técnica, quando eu vou só falar de um assunto. Agora, quando eu falo de pessoas, gera identificação, as pessoas sentem que estão falando com ela. É a forma como você entrega. A forma como eu entrego. Porque o conteúdo está disponível. Só que se você cria a mensagem do jeito certo, você prende minha atenção, porque eu começo a entender que você está falando realmente comigo e com um problema que Sim. eu vivo. Na verdade, é tudo sobre como o outro vai ouvir, entender, sentir e aplicar. Então, quando eu vou falar uma coisa, eu sou responsável pela forma como o outro entende. Então, quando a gente entende que a gente usa a melhor palavra, isso até para vender, para se comunicar para tudo. Existem palavras que mudam completamente a percepção do outro, né? Então, quando eu faço conteúdo pensando em como o outro vai receber, aí eu ganho o outro. Esses conteúdos que conectam muito, quantos % dos seus conteúdos são nesse formato? Ai, eu não sei dizer. O meu conteúdo, ele é mais visceral, assim. Ele é mais instintivo? A parte do meu negócio, assim, que menos tem planejamento para isso é meu conteúdo. É mesmo? Eu sou bem planejada nas outras áreas. Como é que você gosta de fazer seu conteúdo? E como é que eu gosto? Como é que eu gosto mesmo? Eu gosto de sentar e escrever. Escrever? Porque é como eu faço mais fácil, escrevendo. E da escrita surgem os vários conteúdos. Eu gosto de pensar, de sentir o conteúdo, de ter aquele tempo ali de trabalho profundo, né? De ficar ali 3, 4 horas produzindo.
que eu gosto mesmo é de sentar e ficar, gravar, sei lá, produzir conteúdo um dia e fazer o conteúdo no outro dia e não fazer mais. E deixar tudo pronto. É o que eu mais gosto. Você gosta de montar gaveta. Isso. Você gosta de ter um processo criativo que não tenha interrupções para você conseguir emergir, né, se aprofundar muito. E você, um pouquinho todo dia? Cara, eu tenho mudado muito meu estilo, né? Eu tô há quase 70 dias fazendo gelo, já produzi 170 vídeos de 300 que eu quero fazer. Esses são conteúdos que eu testei muitas coisas. Aquele que você viu, esse foi um conteúdo que eu falei do coração. A maior parte dos meus conteúdos eu falo do coração. Eu só penso na frase. Hoje, por exemplo, a gente fez uns bastidores, né? A gente falou assim, cara, e aí, galera, vamos falar sobre o quê? Aí o Caio começou a sugerir um negócio, aí me deu um insight. Eu falei, cara, tive um insight aqui. O que você acha disso? Ele falou, gostei. Aí eu só estruturo a primeira frase. Então a primeira frase é o gancho. E o gancho foi... A grama do vizinho tá mais verde que a sua? A grama do vizinho tá mais verde ou você que não cuida da sua? Alguma coisa assim. É alguma provocação assim. Aí eu paro, chego na frente da câmera, eu faço essa frase para ser o gancho. E o meu formato eu quebro o gelo, monto a banheira de gelo, entro e aí eu entrego o conteúdo. Na hora que eu entrego o conteúdo, é do coração, eu não pensei. Então, esse virou um quadro, que é todos os dias às 7 da manhã que eu publico esse conteúdo. Só não tenho esse conteúdo quando eu tô viajando. Existe uma outra rotina de conteúdo que eu tenho, que eu faço os singles, os carrosséis, os reels, aí a gente testa muita coisa. Mas agora, neste exato momento, depois daqui, a gente preparou uns roteiros um pouquinho diferentes e um pouquinho mais densos. Porque meus conteúdos eles estão mais rápidos, mais objetivos. E aí a gente falou, vamos tentar dar um pouquinho mais de storytelling? E para ter um pouco mais de storytelling, às vezes você precisa ter um pouco mais de tempo. Então já são roteiros de 1 minuto e meio, mais ou menos. Só que muito dinâmicos. Então tem muito B-roll, muita cena, muita atividade. Só que esses a gente nunca testou. Então a gente vai testar agora. Então por semana a gente produz em torno de 7 vídeos do gelo e mais uns 10, 12 extras assim. Uau. Então é mais ou menos isso que a gente tem feito. E é a parte mais sensível para delegar, né? Cara, é muito sensível. Assim, outro dia eles estavam falando assim, meus criativos, o que você acha dos criativos? Não gosto de nenhum. E esses roteiros aqui, cara, tá horrível, não gosto. Porque eu não sei se você é assim, é a nossa marca. É a nossa mensagem, marca. Né? Precisa ser a nossa essência, porque senão não passa a verdade, né? Não. E aí você tá falando de algo que não é visceral, você não acredita, aquilo não combina com o que você pensa. É isso, não combina. E aí parece que não dá certo, não é? Como é que você lida com isso? Porque isso é uma luta, certo? Porque a gente tem que dosar um pouco a agressividade, a intensidade. Não vou dizer agressividade, a intensidade. Porque às vezes para vender, você tem que às vezes empurrar um pouquinho. Empurrar às vezes com uma urgência ou com uma oferta que não vai ter, que vai expirar. Então a gente, não vou dizer que a gente vive uma luta, mas o time está sempre querendo vender mais. Por incrível que pareça, eu sou o cara que freia um pouquinho, porque eu também tenho esse lance da saturação, eu não gosto de fazer venda ostensiva demais. Eu acho assim, cara, o produto tá aí, você quer entrar, fica à vontade. Tipo, não é pra todo mundo, não é pra qualquer um, não é barato, sabe? Eu sou um pouco nesse sentido, assim, que é o que eu acredito. Mas talvez eu tenha a sensação que às vezes isso atrapalha as vendas. Não sei como é que você pensa a respeito disso. Em termos de intensidade de venda. Como é que eu lido? Eu tenho os compromissos. É porque assim, eu não penso na minha vida só como é que eu vou fazer o conteúdo, né? Eu tenho os compromissos da Isis, que são as ações que eu tenho que fazer todos os dias. E de negócio, isso mudou completamente para mim. Eu coloquei 2 ações, eu tenho que me melhorar a cada dia em 2 ações. Uma ação é atrair mais pessoas e me conectar melhor com essas pessoas. E outra ação é pensar todos os dias em como eu posso vender mais. Legal. E
todos os dias eu tenho que pensar como que eu melhoro minha mensagem e como que eu vendo mais. E aí os dois acabam se conectando e contribuindo. Depois que eu comecei a fazer isso, ficou mais leve. E aí eu entendo que quando eu, por exemplo, tenho ação, todos os dias eu tenho que fazer atividade física. E isso vai contribuir para os outros, entendeu? Uhum. Então, marketing é saber atrair as pessoas. Então, como que eu posso todos os dias atrair mais e mais pessoas? Qual assunto vai ser mais relevante? Isso, para mim, é um jogo. Então, eu fico pensando, qual que é o próximo assunto que as pessoas vão gostar mais? Qual é a maneira que eu vou falar que vai conectar mais com as pessoas? Qual que é o formato? E aí eu crio uma espécie de prazer por essa melhoria, sabe? Sensacional. E aí eu não... Pra mim não é sentar pra produzir conteúdo. Isso faz parte de uma ação que eu me comprometi comigo mesma a fazer, de como eu posso melhorar o meu marketing. Sensacional. Você não enxerga isso, não é um caminho fixo. Você tem Não. que repensar o tempo inteiro. Eu imagino... eu não sei se foi por conta disso que você fez isso, mas um dos comportamentos que eu percebo é que quem está começando no digital, dando os primeiros passos, não quem está saindo do zero, mas quem está no começo, assim, às vezes tem a saturação. Uhum. Saturou, não vende mais, é mais difícil, fez um baita lançamento, estressou um pouco o público e aí não sai mais venda, a pessoa fica preocupada. Você tem que mudar, você tem que criar um novo ângulo, né? Foi por causa disso que você fez isso? É porque, assim, pra mim não existe audiência saturada. Não existe? Não existe. Interessante, me conte mais sobre Não isso. existe. A pessoa tá ali te seguindo é porque ela quer te seguir e ela gosta de você. Ela pode estar saturada da mesma oferta, da mesma comunicação. Mas ela não tá saturada de você. Entendi. Então, quando você vem e faz uma mesma venda de outra forma, ela compra. Eu já passei, assim, por lançamentos que não tinha como mais vender para aquela audiência. Você já ouviu falar isso? Por exemplo, o público já saturou, tem que Sim, comprar. bastante. Mentira. Isso não é verdade. Não é verdade. Se você fizer de uma forma diferente, como aquela audiência nunca viu, você pode ter um novo resultado que você teve do lançamento sem investir nada. Que demais. E a gente tem feito isso constantemente, vendendo de múltiplas formas para a mesma base. E o mesmo produto. Aí tem isso. Às vezes a audiência ela não quer comprar aquele produto com aquela embalagem daquela forma. E você vem e muda um pouquinho o produto com nuances e é um estouro de vendas. Caramba, que animal, hein? Você às vezes muda a forma como você está apresentando no comercial e vende mais. E quando eu comecei a pensar nisso, acordar e pensar, como eu posso vender mais para a mesma audiência? Eu acredito muito nas perguntas de expansão. O que é isso? Então, ó, eu acredito que tem 3 formas de pensamento. Tem a negação, tem a afirmação e tem a pergunta. Todos os pensamentos giram em torno desses 3. Tá. Então, eu posso pensar, não tem como mais vender porque a minha audiência está saturada. Tá? Eu posso pensar, minha audiência vai comprar. Ou eu posso começar a fazer pergunta. E a única forma de ter respostas diferentes é perguntando. Porque se eu afirmar, eu não vou ter pensamento diferente. Então, quando eu abro o pensamento com a pergunta, eu começo. Qual oferta eles comprariam? Como eles fariam? Só que aí a pergunta, ela é sempre de acordo com uma aliança com o objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo na minha empresa de faturar 1 milhão por mês, o universo, ele é um campo de abundantes, infinitas soluções. É infinito. A pessoa pode ter criatividade para fazer o que quiser. E ela começa. Qual oferta? Qual comunicação? Qual campanha? Qual narrativa? Qual produto? O que as pessoas teriam muita vontade de comprar, falado de qual forma? E sempre tem uma nova embalagem e um novo jeito. São pessoas, não são seguidores saturados. São pessoas, elas estão vivendo, estão com problema, estão com tudo. O problema continua lá, ela não mudou, ela continua, né, fazendo a mesma coisa que sempre fez. E o dinheiro também continua com ela.
Não faz Ela sentido? continua com muito sentido. Muito sentido. Só que, obviamente, que quando você tem mais experiência e você já viveu isso muitas vezes e você coloca Sim. do jeito que você colocou, Parece que é fácil. parece que é fácil. Parece Por isso que que é é bom fácil. conversar com quem é muito experiente. Sim, É muito interessante isso. Mas você tem 10 anos de digital. verdade. Você já viveu isso muitas vezes. Você criou uma habilidade que não é uma habilidade tão simples de criar, né? Porque esse trabalho que você faz de refletir sobre as perguntas que você faz, como eu posso vender mais, como eu posso comunicar isso melhor, como que as pessoas deveriam se estruturar para fazer isso? Porque isso está em você, certo? Ou tem alguém no seu time também refletindo sobre isso junto contigo? Tem, porque qual que é o princípio que eu passo para minha equipe? E essa é a grande chave para as pessoas que vão faturar mais. É parar de pensar em si e começar a conhecer muito bem o cliente. Então eu sei muito bem quem é o meu público. Hoje mesmo eu ligo para o meu comercial e falo, ontem eu liguei para minha vendedora e falei, ó, você conhece, porque ela tá conversando o dia inteiro com as Fazendo pessoas. diagnóstico, fazendo reunião. Ela sabe. Eu falei, eu tô com isso daqui, eu tô sentindo que vai estourar. Ela, vai mesmo, Isis. E essa daqui? Não, ela, não vai, Isis. Então eu não quero saber muito o que eu acho, entende? Uhum. Eu quero entender o que as pessoas querem de mim. Tá. O que é irresistível para essas pessoas? Quando eu conheço muito bem a minha persona, sei o que ela gosta, o meu negócio não é para mim, o meu negócio é 100% para a pessoa. Uhum. E por muito tempo eu lutei contra isso. Eu queria vender só o que eu queria vender. Eu também. Eu não queria vender o que a pessoa queria comprar. Só que o negócio saudável é aquele que vende para a pessoa que quer comprar. É. E não só vende só para quem eu quero vender. Negócios normais. Esse lance que você falou foi uma das coisas que dos últimos anos assim mais me tocou assim, porque eu sou programador, então extremamente analítico, objetivo. Fui atleta profissional, então extremamente disciplinado. Não existe problema que me abala, cara. É pra lá porque eu vou, sou obediente, vou lá e faço. Sou empreendedor. Então, na hora que você junta todas essas características, são bons para algumas coisas e péssimo para outras. Péssimo porque às vezes você não presta atenção nos sinais e você fala, tá difícil, não importa. Esse é o caminho que eu tô indo. Então, Sim. não tem problema. Só que chegou um momento na minha vida que eu falei assim, e se eu fizer diferente? Fez pergunta. E se eu fizer diferente? E se ao invés de eu só fazer o que eu quero fazer, eu começar a escutar os sinais? Porque isso são sinais. Tá mostrando pra você, tá difícil, tá desafiador. Por outro lado, tem um outro mundo na minha vida, que não é um mundo que eu dei muita atenção, não é um mundo que eu gostaria de viver nele a princípio, que tudo que eu faço dá certo. Aí você faz dar certo. Não precisa ter muita estrutura, não precisa ter muito processo, você faz dar certo. Aí eu falei, cara, deixa eu começar a testar isso daqui. E aí tudo que eu começava a fazer dava certo aqui, prosperidade, pessoas certas se unindo com os mesmos valores. Então, para mim, foi um dos grandes aprendizados da minha vida de que não é o que você quer. Nem sempre é o que você quer. Pode ter sido para muitas pessoas, mas para mim, eu tenho que prestar mais atenção nos sinais. Eu tenho escutado mais. E isso me fez ir para um rumo completamente diferente do planejado que eu tinha para minha vida. Uau. Isso que você falou foi um dos meus maiores aprendizados também recentes. Foi? Perceber os sinais. Tem uma frase lá em Provérbios que me marcou muito, que é: o prudente vê o mal e se esconde. O inocente vê os sinais, segue adiante e sofre as consequências. Que demais. Isso é demais. Isso aí mudou. O prudente, ele vê o sinal. O que é se esconde? Ele não segue, ele se fecha para pensar e entender o que é aqueles sinais. Porque os sinais, eles estão revelando a realidade.
E o inocente, ele é viciado na autoilusão. Então, ele vê alguma coisa, não é que ele finge que não vê, mas ele tá com uma ideia fixa que é outra coisa. E ele ignora a realidade. Quase uma cegueira mesmo. Quase uma cegueira. Porque ele quer acreditar no que ele quer acreditar. Então, se uma pessoa está vindo e te dando um sinal, e aí a gente tem que já é algo de espiritualidade, porque a gente acredita nas pessoas, a gente tem fé nas pessoas e acredita em Deus. E se a gente tivesse fé em Deus e acreditasse nas pessoas? Então, se uma pessoa está vindo e te mostrando um sinal, por exemplo, colaborador, já aconteceu com você de contratar alguém, primeiro mês a pessoa dá um sinal de que ela não vai ficar na sua empresa, e aí você vai lá e insiste e acredita que a pessoa vai ficar e depois dá tudo errado. Já aconteceu? Opa, várias vezes. Mas aí, e esse ajuste fino que eu tenho feito agora é de perceber esses sinais em tudo. Qual sinal a minha audiência está me dando? Qual sinal o meu colaborador está dando? E aí, quando a gente percebe, aumenta a percepção do outro, a gente ganha precisão para o que a gente vai fazer dar mais resultado, concorda? Demais. Demais. Mas isso não escala, né? Isso tá na gente, né? Está na gente. Na gente, assim, tipo assim, pra gente liderar nosso negócio, como a gente precisa dar um norte, precisa dar um rumo, obviamente você tem muita técnica, eu também tenho muita técnica, mas eu acho que a técnica, pra mim, isso é espiritualidade. Pra mim, esse lance dos sinais que tá na Bíblia, né? Haverá sinais. A frase é bem maior, mas essa parte é muito importante. Para mim, isso é espiritual, né? Essa sensibilidade. Porque quando você está falando de técnica, tem a técnica do seu método, de como você constrói uma oferta irresistível, de como você cria a sua marca, de como você vende. Mas isso daqui é um feeling, assim, né? É uma intuição, digamos assim, né? Mas e treinar as lideranças, né? Tem que treinar a turma, né? Pra prestar atenção nisso também. Né? Treinar, a ver os outros, a entender o que os outros falam, o que eles querem, o que eles não gostam. E aí vai fazendo ajuste fino. Isso no comercial dá muito resultado. É? Uma mudança de palavra, uma mudança de primeira frase que manda. Tem umas coisas engraçadas. O time comercial, ele comemora. Pô, essas pessoas aqui não estavam respondendo mais. Mandei uma coisa e destravou. Realmente, é uma frase que muda tudo, né? Uma frase muda tudo. Muda tudo, porque daí você destrava um monte de gente que estava travada e estava disposta a comprar, mas por alguma razão bloqueou, né? Sim. É o que você falou, também tem muito barulho, né? Muita coisa aí acontecendo. A gente precisa... Tem muito barulho, muita fórmula no mercado, muitas formas, muitos meios, muitos métodos. O grande desafio da geração que vem aí, que está começando a empreender na internet, é descobrir o próprio jeito de empreender. Porque às vezes a pessoa quer seguir um método do outro que só funciona para o outro. E ela não entendeu os princípios por detrás. E aquilo, por exemplo, tem gente que vai fazer lançamento, a pessoa não se adapta aos lançamentos. Não se adapta. Quando você diz a pessoa, o expert? O expert. Por causa do método, é um método engessado, é isso? Não, é um método que exige competências diferentes. Então, a pessoa, para fazer um lançamento, ela tem que saber lidar muito bem com pressão, com adrenalina, com ficar sem dormir. A gestão emocional tem que ser muito boa. Agora, quando vai fazer, por exemplo, um método de vendas perpétuas, tem que ter persistência, tem que todo dia olhar os números. É outro tipo, entendeu? E tem gente que não se dá bem com vendas todos os dias. E ela não entende que, na verdade, não é a venda, é ela. Qual habilidade ela tem que ter para que ela chegue no número que ela quis no negócio dela. E o meio não é mais importante do que ela. O meio não é mais importante do que ela. Sim. Total. Realmente. Você... Eu imagino que o patamar que você está hoje, você vende todo dia, certo? Você tem vendas hoje todo dia. Sua mentoria é uma mentoria que tem bastante gente. E a gente começou a escutar isso sobre high ticket. Eu acho que o mercado de infoproduto ele teve algumas
algumas mudanças, né? O que a gente tinha high ticket lá atrás com infoproduto, com lançamentos gigantescos. Aí a gente começa a ter hoje lançamentos que a gente até assusta com números acima de 100 milhões de faturamento, os negócios estrondosos, assim. E a gente vê um movimento muito grande com muita mentoria, né? Eu sei que você entrou cedo nisso. Mas como é que organiza uma mentoria com centenas de pessoas? Como é que faz para a gente continuar ainda entregando valor e não perder esse acesso que as pessoas querem estar próxima da Isis, né? Vamos lá. Então, eu me dediquei muito para isso nos últimos 12 meses, a ter método de entrega. Tá. O que eu descobri? Aí vai de público para público. Talvez um público que seja, por exemplo, o seu público seja completamente o método que você vai fazer. Eu imagino que um homem entra, ele quer algo prático, ele quer número, ele quer métrica, ele quer ver o resultado. No meu caso, eu percebi que o meu público, ela quer ser ouvida e ela quer atenção. Se eu chegar e falar métrica, quiche, aquele, ela espana e não vai mais. Então, aí vem o entendimento do cliente. Então, eu fiz o meu método, que é, primeiro, um excelente onboarding. Aí tem a metodologia lá do 5W2H, que eu aplico para a área do onboarding. Legal. E ele faz toda a diferença. Então, quando a pessoa entra e ela sabe todas as informações que ela precisa, como ela faz, como são os acessos, quais são as dúvidas mais comuns, e aí ela já não vai ter dúvidas comuns, ela não vai ficar ansiosa. Porque quando a pessoa entra, é muito ruim ela entrar e ficar ansiosa, né? Sim. Então, tem essa parte do onboarding. A outra segunda parte que eu faço, e eu me dediquei a fazer, foi compilar. Então, eu tenho um documento com mais de 50 páginas de todas as perguntas e respostas mais frequentes que eu recebo na mentoria. Que demais. E eu descobri que não tem nada de novo. É isso aí. Recorrente. E eu descobri que todas as perguntas estão em cursos. Em cursos seus. E o Tudo que não perguntam estava, já foi respondido. Tudo que pergunta, e eu me dediquei para isso. Eu pensei, se eu me dedicar a gravar todas as respostas com o tempo, vai chegar uma hora que todas as respostas já existirão. E se não existir, eu gravo. E eu fiquei 1 ano fazendo isso. Então hoje, por exemplo, tem lá 300 pessoas ativas. Mulheres que amam conversar. E perguntar e tudo. E elas são muito felizes, elas elogiam muito. Tem uma reclama, não tem reembolso, não tem nada. Que loucura, que demais. Por quê? É a gestão da informação. Tá. Então, e aí eu fui detalhando como é que eu poderia melhorar, por exemplo, a entrega. E o que eu observei? Quando as pessoas entram numa mentoria, algumas ficam muito ansiosas e jogam qualquer pergunta em um grupo. Então, eu criei algumas regras. Para perguntar, ela tem que enviar para um questionário. E ela recebe a resposta no grupo em um dia útil. Legal. Isso elimina a ansiedade para perguntar. Isso faz ela pensar melhor na pergunta, mais elaborada antes de enviar. Então, a gente tem ali algumas perguntas. E aí, eu criei um chatbot da mentoria. Então, eu criei um chat GPT com todas as respostas mais frequentes, porque a maioria já tem. Sensacional. Então, assim, o atendimento, o suporte melhorou em 1000%. Então, aí eu criei plantão de análises, aí eu tenho um Trello, que é o que eu chamo de acervo de ouro. Então, se o meu cliente tem toda a informação que ele precisa, e isso está sendo construído, na verdade, a pessoa não quer o acesso. Você sabe o que a pessoa quer? O quê? Ela quer segurança. Que tipo de segurança? Um patrocínio. Ela quer virar e falar, Marcelo, essa água é transparente, né? Aí você fala, é transparente. Ela quer um reforço positivo que ela está na rota correta. Uma validação. Ela quer uma validação. Ou ela quer que você olhe o caso dela. Entendeu? E aí é claro que para essa construção de um caso muito específico, a consultoria aí realmente individual é mais caro. Sim. Mas eu observei que no meu mercado, a maior parte das perguntas são perguntas de validação ou reforço ou que já tem. Na verdade, a mentoria funciona como um GPS, uma bússola,
para a pessoa ter direcionamento. E ela é mais guiada com aulas ou é mais interativo? Ou os dois? Ela tem os dois. Eu faço o seguinte, eu descobri quais são as duas necessidades de avaliação que o meu público tem. Meu público quer que eu analise perfil e analise métricas de vendas. Legal. Então, eu fiz plantão de análises. Então, as pessoas vêm, analisam e eu dou os desafios. Então, numa turma com 300 pessoas, cada semana são 5 avaliações. E a entrega é muito leve, é muito tranquilo. Isso é feito ao vivo? Ao vivo. Então, para 300 pessoas, eu me dedico 2 horas por semana para fazer os plantões. E a cada 15 dias eu entro por 3 ou 4 horas. Uau. Ainda dá para escalar muito, ainda quero colocar 1000 pessoas nessa nos próximos meses. Olha aí, ó. Porque é isso. Sensacional. Hoje você entende que você tem a estrutura necessária para chegar nesse patamar sem perder qualidade. Sem perder qualidade. Clientes felizes e qualidade da minha saúde também, né? Da minha energia e tudo. Porque é puxado pra gente, né? Não sei como é que você falou que tá super leve, assim, que você falou, tá tranquilo, tá tudo liso. É muito. Mas você já teve algum momento que você fala, cara, minha agenda tá lotada, etc. Você não tem mais isso hoje? Não tem. Hoje sua vida tá super estável, assim. É porque assim, quando eu vou iniciar um novo projeto... Antes eu era muito impulsiva. Não sei se você já teve essa fase. Eu sou pouco impulsivo, eu acho. Eu era impulsiva e isso eu aprendi. Então, eu tinha uma ideia, queria implementar, ia fazer e depois me virava para entregar. Aí hoje em dia, eu não começo nada sem ter tudo do início ao fim, sem ponta solta no processo. Mesmo? Então, por exemplo, a gente foi colocar agora, só no mês passado, entraram mais de 200 pessoas. E aí, muito bom. Elas têm o início, meio e fim, tem o processo, tem o onboard. Cada pessoa da equipe está muito bem direcionada com o que faz. E aí não tem trabalho. Quando você dá toda a informação, direcionamento e o que seu cliente quer, entende o que o seu cliente quer, você não vai ter trabalho. Imagina, eu fui entrar ao vivo, online, com 200 pessoas. Como que faz? Pois é. Aí é isso. Eu fiquei 1 hora já antecipando as perguntas e respostas mais comuns. Que eles enviaram com antecedência, para você se preparar. E quando eu abri para perguntas, quase não tinha. Porque você já endereçou tudo. Isso. Agora, você citou um exemplo de que você está próxima do seu time para você aprender sobre o seu cliente. Você tem as perguntas que você aprende muito sobre o seu cliente. Onde mais você gosta de aprender sobre o seu cliente e ter essa consciência do que ele quer mais, do que ele está buscando? Porque você parece ter muita clareza, assim, do que eles querem. Aprendi isso, então fiz isso. Eu aprendi isso, então fiz isso. Eu acredito que esse aprendizado vem com conversas. Eu aprendi mesmo ali porque... conversando, entregando, com a entrega dessas mentorias, entrega de eventos presenciais. Eu aprendi muito com a pele no jogo mesmo. Você vê que é uma pessoa que existe e tem um padrão. Agora, muito disso, antes de aprender, na verdade eu escolhi. Aquela questão, né? A gente escolhe o cliente que a gente vai atrair. E de acordo com o que eu falo, eu atraio ou eu vou repelir certo tipo de pessoa. Certo. Então, de acordo com a marca, os valores da marca, os princípios, o posicionamento, o que é dito, o que é falado. Por exemplo, na minha mentoria vem muita mulher com coração bom, que tem propósito. Não vem muita mulher, por exemplo, que ama ostentação, não tem. É mesmo. Todas parecidas com o seu estilo. Aham. Que interessante. Você não vê, assim, essas mulheres muito de batom vermelho, de vestimentas extravagantes, aquelas mulheres que não tem. Que destoam demais. São mães de família, pessoas ali acima dos 30, 40 anos, que têm um propósito, que estão em transição, que amam estudar, que são apaixonadas por conhecimento e querem realmente ensinar as pessoas. Mas por quê? Isso tá nas coisas que eu falo. Então, de acordo com o que eu falo, as meninas... Não tem, por exemplo, menina nova, não tem. Não tem gente de 20, 25 anos na minha mentoria.
Não tem porque elas nem chegam ou porque vocês não deixam passar? Não chega. Não chega. Não se conectam Não com a conecta. mensagem da minha marca. Não se conectam. Isso foi intencional? Foi intencional. Foi intencional. Vocês sabiam que esse público não ia conectar. Na verdade, assim, eu vou falar isso para atrair esse público. Vou falar isso e sei que esse público não vai se atrair tanto. Entendi. Muito Então... interessante isso. Porque isso, obviamente, melhora todo o próximo passo do funil. Por quê? Engaja melhor o vendedor, taxas de conversão mais altas, menos objeções, mais conhecimento sobre você. O público é muito parecido. Os que compram de você vê que tem um padrão de comportamento, de idade ou não? A gente acabou de começar, né? A gente lançou a mentoria tem uns 2 meses? 3 meses. E a gente ficou até muito surpreso, assim, porque minha base ela foi muito poluída pelos vídeos do gelo, que começou a trazer um público que não era qualificado. Mas a gente ficou chocado que no dia do lançamento só tinha gente qualificada. Então isso foi uma surpresa interessante pra gente. Uau. E muitas dessas pessoas, elas têm algum ponto de identificação comigo. Quer dizer, identificação todas têm. Mas assim, mais forte, ó. Tem um que é de negócios e saúde. Tem o outro que é muito de negócio, muito de startup. O outro é muito de liderança, o outro é muito de gestão. Sabe? Sempre tem um ponto muito forte de conexão, assim. Porque você tem um passado que foi em várias empresas, né? E cada um vem de uma parte... Exato. Que, no fim das contas, é o que eu conto, assim, mas eu acho que o meu passado ele me dá uma autoridade, porque as pessoas se identificam com algumas marcas que eu passei. Então isso me habilita a falar sobre um assunto que é muito genérico. Liderança e gestão é um assunto muito genérico. Sim. Qualquer pessoa pode falar sobre isso. Então eu acho que quando você teve uma pessoa que passou por marcas que são reconhecidas, que são globais, aí você fala assim, não, esse cara não sabe o que ele tá falando. Pô, ele trabalha há 26 anos, né? Uau. Ó, entregando minha idade. Tem gente que olha assim pra mim, você trabalha há 26 anos? Aí a pessoa fica fazendo conta assim, falando, não, você começou a trabalhar com quantos anos? Quantos anos será que ele tem? É isso. Ô Isis, Sim. você parece que tá numa fase de rampar bastante. Onde você quer chegar? Uau. Eu acredito, assim, hoje que eu tô no início de uma nova fase. Tô vendo. Tá vendo, né? Tô vendo. Eu quero impactar milhões de pessoas com o movimento Donas do Ouro. Então, hoje eu tô indo para um momento que eu tô criando um espaço. Eu quero levar essa mensagem que vai para a eternidade. Então, eu parei em algum momento da minha vida e fiquei me perguntando isso. Onde eu quero chegar e o que eu posso fazer que vai para a eternidade que eu não vou querer mais mudar. Então, o movimento Donas do Ouro eu me vejo falando daqui 5 anos, daqui 10 anos, porque ele é atemporal. Independente de modas, independente do que está acontecendo no mercado. Então, é realmente um movimento de restauração de vidas e de mulheres. E não é só sobre o dinheiro, é sobre o dinheiro também. Mas é sobre ela estar inteira e com plenitude para a vida mesmo. Isso me encanta. Eu amo ver mulheres fortes, se restabelecendo, felizes, sem entender que não precisa negligenciar uma área da vida para ter sucesso na outra, né? Realmente existe um convite dessa plenitude em várias áreas da vida. É o que acredito, é o que eu vivi, e eu acredito que as mulheres precisam muito disso. Então, eu vejo dessa forma hoje uma grande líder de mulheres. É o que eu me projeto, o que eu estou iniciando e ampliando para me tornar. Vou te contar uma história que eu quero te fazer uma pergunta. Tá. Quando eu estive no Nubank, a gente aprendeu uma coisa. A gente postava vagas para homens e mulheres. Então, qualquer pessoa que aplicar, à vontade, você pode se identificar do jeito que você quiser, essa vaga é para você. Só que a gente percebeu que os homens olhavam a vaga, viam as palavrinhas-chave de competência que eles tinham que ter e eles falavam assim, não tenho 90%, mas tenho 10%, então vou aplicar. A mulher, ela via, ela falava assim, eu tenho essa, mas não tenho essa.
ela é muito mais honesta com ela mesma. Então ela fala assim, eu não tenho essa, então não vou aplicar essa vaga, não é pra mim. O que começou a acontecer é que a gente tinha muita dificuldade de acessar essas mulheres, porque elas não aplicavam. Uhum. Então a gente começou a fazer campanhas para permitir que essas pessoas entendessem que elas deveriam aplicar sim, que elas têm condição. Não é uma palavra-chave, ou 2 ou 3, de falta de competência técnica que não te habilita a estar aqui. Sim. Então a gente teve que fazer um trabalho para isso. Quais são hoje as principais travas que você percebe que as mulheres em geral têm e que impedem ela de progredir e chegar onde elas querem chegar? Você falou uma muito evidente, que é o não merecimento. Elas não se sentem merecedoras. E tem muita questão de escassez, de estar acostumada com pouco, com menos, com limitado, de achar que não pode. Sabe essa limitação de recursos e insegurança também. Que aí já é algo que eu falo bastante, que a gente vive numa crise de identidade. Então, ela não se conhece. Ela não sabe quem ela é. É mais profundo. É mais profundo. Tá ligado a você chegar para uma pessoa e perguntar: o que você acredita? Não sei. Quais são os seus valores? Não sei. Caramba. O que você tem de qualidade? A pessoa fala: não sei. Então é como se a pessoa estivesse vegetando na vida. Cara, a gente que loucura, vê... né? São pessoas que já morreram. Só que estão vivendo. Sobrevivem. Uhum. Elas estão sobrevivendo. Eu falo assim, entraram na carruagem da vida e deixaram o maquinista levar. Tipo, deixa a vida me levar. Quem é você? Não sei. O que você gosta? Não sei. Mas eu sempre tive a sensação de que as mulheres tinham mais autoconhecimento do que os homens. Porque o homem, ele tem uma casca. A casca é uma mentira. Ele se faz de confiante, ele se faz de senhor da razão, porque ele é homem. Ele foi construído, ele foi programado para ter esse papel de força. Mas quando a gente conhece de gente, você consegue ver que tem um monte de insegurança por detrás, que o homem tem um monte de problema. Um monte de homem agindo como criança no ambiente de trabalho. E às vezes eu vejo que a mulher lida melhor com os sentimentos. Não. A mulher, ela sente mais, é mais profunda. E ela busca mais, mas nunca tá bom. Tá. Ela é mais exigente? É uma insatisfação infinita. Tá. Ela nunca está satisfeita. E aí, isso não só da mulher, né? Muitos homens são assim. Mas ela... É porque o homem tá bom e não tá, entendeu? É meio 880. São mais práticos. A mulher, ela tem o drama de sofrer muito emocionalmente pelo que não está bom e ficar ali naquele mar e reclamando do que não tá bom e vira aquela lamaçal em relação a isso. O homem não. O homem, tá ruim. Como é que resolve? Vamos resolver? Geralmente os homens são mais práticos. É verdade. O que eu percebo. A gente tem uma tendência a ser muito objetivo, né? E quando a mulher aprende a olhar para o lugar certo, a ser um pouco mais lógica, nossa, aí ela brilha. Eu percebo isso. Porque o homem, por mais que ele seja objetivo, às vezes ele ignora o sentimento. E a mulher não ignora o sentimento. Eu fui construído assim, né? Muitos homens foram construídos assim. Homem não chora. Se você voltar pra casa chorando, é fraqueza. Porque você apanhou no colégio, eu vou bater em você. Sim. Era esse tipo de coisa que eu escutava, que meus coleguinhas escutavam. Então a gente nega um pouco o sentimento. Depois você cresce, se torna adulto, você fala, epa, não é bem assim, todo mundo tem problema, tem que viver o sentimento. A mulher, eu acho que já é o contrário, né? Ela, na maior parte das vezes, não dá pra generalizar, mas eu percebo, as mulheres que eu mais conheço são mulheres que elas aprenderam a sentir. Sim, aí tá o ponto. Elas aprenderam a sentir, sentem, e o que move elas é o sentimento. E eu falo que a gente não pode se mover pelo que a gente está sentindo. Eu vou respeitar o que eu sinto, mas eu vou me mover pelo que eu me comprometi e decidi pro lugar que eu decidi ir. Então, o atleta é muito assim. Se ele decidiu bater uma meta, ele pode estar sentindo o que for, ele vai. Então,
Não é ignorar, mas é ter inteligência sobre o que está sentindo. Então, quando as mulheres aprendem isso, elas crescem muito. O que você está querendo dizer é não deixar suas emoções atrapalharem o curso do que você decidiu para você. Porque o coração é enganoso. O coração... A emoção vem de um pensamento. Então, se eu estou pensando alguma coisa, isso vai impactar diretamente a minha emoção, o estado de alma. Se ela aprende a renovar a mente dela e ter domínio do pensamento, ela vai mudar por completo o que ela está sentindo. Então, se a pessoa se guiar, no caso dela, só pelo que ela está sentindo, eu estou sentindo, não estou me sentindo... É muito comum essa frase. Não sinto que eu estou pronta. Essa é de matar. Eu não sinto que eu tô pronta ainda. Aí espera um ano, ainda não sinto, não tô sentindo. A vida inteira. E fica a vida toda não sentindo e não faz. Agora, opa, o que eu quero? Eu quero 100 mil reais, vamos supor. Eu quero 100 mil reais. Não é o que eu tô sentindo, é o que eu devo pensar para chegar no 100 mil. Uhum. E se eu corrigir o meu pensamento, o meu estado emocional vai ser corrigido imediatamente. Se eu começo a pensar que eu consigo, que já deu certo, que eu tenho as estratégias, que eu vou conseguir chegar lá. Então, se eu entro no estado racional, a emoção, ela ou vai para o estado neutro, ou a emoção vai para uma frequência alta que colabora ela chegar no objetivo. Só que isso é onde que é falado. Adquirir autoconhecimento não é fácil. Ainda parece uma incógnita para a maior parte das pessoas. Você falou que mudar o pensamento é importante. Uhum. Pra gente sentir coisas diferentes, pra gente mudar a nossa vida. Mas isso não é fácil, né? Mudar o pensamento não é uma coisa fácil. Como a gente muda a forma de pensar de uma mulher? Então, assim, a maior guerra que a gente tem hoje é a guerra da mente, né? E eu ficar guerreando contra a minha mente, aí eu quero pensar nisso. Não quero pensar no elefante azul, já pensou? Já foi. Então, na minha prática, na minha visão, o que eu ensino no Donas do Ouro também, é não começar pelo pensamento, mas começar pelo objetivo. Porque o objetivo vai me transformar. Você perguntou qual que é o meu objetivo. Eu tenho escrito lá todas as minhas metas do plano para o qual eu estou me movendo. Então, esse plano, quando eu acabar esse plano, eu vou fazer outro. Esse plano, ele exige uma Isis que tem que pensar de tal forma, que tem tal rotina. Então, o primeiro não é o que eu vou pensar, o primeiro é o que eu quero. E aí a gente entra em qual modelo mental... Eu tô falando profundo agora. Não, mas eu adoro esses assuntos profundos. Qual modelo mental eu vou ter para chegar no objetivo que eu quero? Hoje as pessoas não sabem o que querem. Se você perguntar, quanto você quer faturar? Ela fala, não sei. Acho que eu posso tanto. Não, mas não é o quanto você acha que pode, é o quanto você quer. Quanto você quer, o quanto você decide. Então, quando ela toma essas decisões, aí ela vai se renovar inteira e se moldar para a pessoa que tem a meta. Tá. Então, se ela quer, por exemplo, ser uma palestrante, o que uma palestrante de sucesso pensa? Como ela fala, como ela se veste, como ela pensa. Aí eu tenho um módulo só explicando isso, que é o trabalho que a maior parte das pessoas não fazem, que é se estudar e se investigar. Muito bom. Só dela parar um pouco para pensar quais são os padrões de pensamento que eu estou tendo. E não o pensamento, mas o padrão. Esse padrão, ele é verdadeiro? É uma verdade que se aplica em 100% dos casos ou é uma crença? Qual padrão eu quero ter? E o padrão, ele se instala por repetição. Quanto mais eu pensar todos os dias a mesma coisa, aquilo vai se perpetuando. Vira um hábito. Vira natural. A gente fala de muitas coisas parecidas. É? Eu também falo disso. Bastante, bastante. Porque acho que todas as pessoas que a gente trabalha, elas estão buscando uma coisa, mudar. Uhum. E o processo de mudança, ele é fisiológico. Por isso que ele é tão difícil. Uhum. Quando você... A gente tá falando de pensar, né? Nossa estrutura de pensamento, ela tem uma certa rigidez. Sua mãe e eu aprendemos isso juntos. Uhum.
Tudo que é instalado como hábito, ela está no nosso subconsciente, que nada mais é do que as suas conexões neurais. Então, aquilo que você viveu no seu passado, que te impactou emocionalmente, que te atrapalha até hoje, a nossa mente ela não consegue diferenciar o evento causador do pensamento. Então, todas as vezes que você pensa sobre aquele evento, você está ativando exatamente as mesmas conexões neurais do dia do evento. Isso acarreta na ativação daquelas conexões neurais que liberam hormônios do estresse e que fazem com que você se sinta do jeito que você sentiu aquela vez. E, obviamente, que tudo isso vai te atrapalhando, porque você vai condicionando a repetir aquilo. Então, existe a fortaleza da conexão neural. Uma conexão neural que se repete todos os dias, ela é mais forte do que aquela que você aprendeu há 10 anos e que você nunca mais fez. Ah, eu fumava, não fumo mais. Não é que ela não tá mais lá. Volta a fumar que você vai ver que volta rapidinho. Mas é porque a conexão neural tá mais fraca. Então, o princípio da mudança é o aprender. Porque quando você aprende, você cria novas conexões neurais. E aprender, ele não consiste só em conhecimento teórico, porque o conhecimento ele precisa ser aplicado. Então, na hora que você aprende algo novo, você ensina algo novo, ou você faz algo novo e repete aquelas conexões neurais, elas vão se encontrar em algum momento e a partir dali você formou um hábito. Por isso que todos os livros de transformação de hábito, eles falam a respeito de, você quer passar fio dental? Passa num dente só. O que é contraintuitivo para as pessoas, porque ela fala assim, mas meu objetivo é limpar meus dentes. Por que então você está falando que eu devo limpar só um dente? E a questão é, eu não estou falando para você limpar um dente. Eu estou te falando que você vai construir um novo hábito. E o novo hábito, ele se dá por repetição. Então é muito melhor que você passe fio dental em um dente todos os dias do que você passe fio dental em todos os dentes uma vez por semana. Porque você vai levar 7 vezes mais tempo para construir aquele hábito. Uau. Então, repete todos os dias, constrói o hábito, entrou no subconsciente, você não pensa mais. Aí você se deu a mudança. Então eu falo muito sobre isso, porque as pessoas precisam entender por que é difícil. Por que é difícil quando você faz uma mudança na sua equipe? Porque é um processo fisiológico. Você está fazendo uma mudança de cultura, esse é o primeiro ponto, você está fazendo uma mudança de cultura. Só que a mudança de cultura não é um âmbito físico, ele é um âmbito interno. Sim. Ele consiste em criar um novo hábito em cada uma das pessoas e o hábito leva tempo. Então, toda vez que você quer mudar a cultura na sua empresa, você não pode simplesmente falar, pessoal, agora eu espero que vocês façam isso. Sim. Tudo bem, elas vão lembrar 2, 3 dias, mas elas vão ver que não tem cobrança, não está no hábito dela, ela fraqueja, nunca mais faz. Agora, se você cria um ritual de acompanhamento, para garantir que aquilo ali está sendo executado por tempo suficiente para entrar no subconsciente, aí existe a transformação. Então, tudo que você falou é muito parecido com o que eu também penso, óbvio, com palavras diferentes, assim. Só que é muito legal que você tá super nichada num universo que eu não conheço tão bem. Primeiro porque eu não sou, e segundo porque eu não falo só com esse público. Agora você é mulher, e você fala com mulheres, né? Sim. Então você tem um nível de profundidade de ter vivido e de conhecer tantas mulheres que te fazem criar ainda uma conexão ainda mais forte com elas, né? Nos detalhes. Nos detalhes, né? O que eu explico para elas sobre isso com outras palavras são sobre as ações repetitivas. Porque quando a gente fala de dinheiro, emagrecer, o que as pessoas querem, na verdade, é o resultado. E como é que faz para o resultado sair do desejo e para a matéria acontecer? Então, aí tem esse mapeamento. Primeiro, eu vou entender o que eu quero, eu vou sonhar, vou criar intimidade com esse resultado antes dele existir. Eu vou me tornar essa pessoa mentalmente, emocionalmente. E aí vem a parte mais importante, que é o que você falou, que se não tiver isso, não acontece. Que é o que eu vou precisar fazer todos os dias e me comprometer para que isso se realize. E as pessoas, onde elas mais pecam, não é só em sonhar. Tem muita gente que, as mulheres, né, perderam a esperança dos sonhos. Mas não é nem isso. O que eu vou acordar e fazer todos os dias como hábito que vai me levar para esse objetivo. Então, se toda mulher ou homem de negócios pensasse nisso todos os dias, por exemplo, que eu falei,
Como que eu torno o meu negócio mais conhecido e como eu vendo para as pessoas que estão chegando. Os negócios seriam muito maiores, né? Total. São 2 hábitos de expandir e vender que melhoram muito. Uhum. E aí, quando a pessoa começa a mapear isso para as outras áreas, aí ela faz o que ela quiser, né? Você acha que... Não sei se você já entrou nesse mérito, mas você acha que o homem ele atrapalha a mulher em alguns momentos nesse processo? Existe algo que os homens fazem que às vezes atrapalha a mulher nesse processo de desenvolvimento? Porque a gente não pode negar, a gente vive em um mundo onde você vai ver o Brasil de verdade, ele é um Brasil extremamente machista. Assim, passa um dia numa delegacia que você vai ver. Eu digo isso porque eu tenho uma amiga que é delegada e um dia eu fui registrar um BO, um boletim de ocorrência, e eram casos e casos de mulheres. E você fica chocado como os homens tratam as mulheres, né? Eu só vi os piores casos possíveis chegando ali, e olha que eu passei algumas horas somente lá. Mas ainda assim a gente escuta muito os relatos de mulheres que sofreram abusos psicológicos e nem sabiam que eram abusos psicológicos depois que elas foram tomar consciência. Mulheres que ficam descrentes dos homens porque não as apoiam, não as fazem se desenvolver, não as estimulam, né? Não as reconhecem. Você percebe isso? Existe, mas eu não abordo dessa forma. Tá. Eu sei que existe. Existe homem que atrapalha a mulher? Existe. Mas também existe mulher que atrapalha a mulher? Existe. E o ponto que eu estudo na minha própria vida e que eu falo com elas, da observação que eu faço, não é quem tá me atrapalhando, é porque isso tá me afetando tanto. Interessante. Como a gente tá reagindo aos eventos. Será que eu estou de vítima dessa história? Como eu posso sair do lugar da vítima? Por que eu tô conectada com essa pessoa que tá... Por que eu atraí essa pessoa? Porque eu acredito que a gente atrai circunstâncias o tempo todo. Aí, se a gente entrar por uma visão de mundo, nem todo mundo acredita nisso. Mas eu acredito. Quando eu começo a pensar uma coisa repetidamente, isso pode se manifestar na realidade. Principalmente se uma mulher pensa todos os dias, o meu marido não me apoia, meu marido não me apoia. Ela fica brigando mentalmente com o marido. Ela vai conduzir palavras, ações que vão gerar mais falta de apoio. Agora, se mentalmente ela criou uma outra realidade, ela começa a visualizar o marido dela apoiando, ela começa a pensar em como é que ele pode entender melhor o que ela faz, em melhorar a comunicação dela para fazer com que ele perceba melhor o lado dela. E ela muda, o ambiente ao redor muda. Então, eu acredito mais na pessoa impactar positivamente a realidade dela do que toda hora ser impactada negativamente pela realidade. Muito bom. Nós somos transformadores de realidade e não vítimas da realidade. E aí, uma hora vai ser o marido, outra hora vai ser o cliente, outra hora vai ser o parceiro. A pessoa só vai mudando de personagem na vida. Ou seja, você ensina a pessoa a perceber essas questões. De autoanálise mesmo, de você parar, pensar e refletir e você sair desses buracos que a gente se enfia muitas vezes, né? Porque isso é a minha história. É a sua história? Eu queria, em uma determinada época, eu queria alguém para salvar meu negócio e fazer o que eu não queria. Então eu buscava sócios. Entendi. Muita Parceiros. gente faz isso até hoje. É o que eu mais vejo, pra falar a verdade. Eu quero contratar um CEO. Quero. Não contrate. Porque a pessoa não quer fazer o que... Não quer se desenvolver. Não quer enfrentar. Então... E nenhum dava certo. E existia uma época da minha vida que eu atraía um padrão de pessoas oportunistas que queriam tirar vantagem. Olha ali, a loirinha, boazinha, olha, não sei o quê, vamos ali. Vamos. E aí eu vi que em uma determinada época, o problema não era os outros, o problema era eu. Entendeu? Chegar a essa conclusão não é fácil, né? O problema era eu. Porque se uma coisa acontece uma vez na minha vida, ok, aconteceu. Agora se acontece 2, a mesma coisa, 3, é o meu padrão. É um padrão. E aí o que eu preciso curar em mim para que isso não aconteça mais? Porque quando eu me curo, os eventos mudam. E aí, quando eu entendi que
Na verdade, eu queria um sócio de bengala para fazer o que eu não queria me comprometer. Eu estava buscando uma validação, eu estava buscando qual necessidade aquilo estava preenchendo em mim. E por que precisava ter aquilo? E quando eu entendi, quando eu me curei, parou. Sensacional. Nunca mais aconteceu. Você, ó, dá pra perceber que você tem um nível de autoconhecimento muito alto, assim. Imagino que você deve fazer muito autoanálise, de pensar nos seus comportamentos, de refletir sobre por que você sente o que você sente nos eventos que você sente. Mas às vezes é importante a gente ter um interventor externo, né? Você tem interventores externos, pessoas que te fazem perguntas que te fazem parar e pensar em algo que você nunca pensou? Ah, com certeza. Eu aprendi a pedir ajuda, eu aprendi a pedir correção. Porque depois de uma hora você cai, leva um tombo, levanta. Aí você cai de novo. Aí chega uma hora que você fala, se eu tivesse perguntado para fulano antes, eu não teria levado o tombo. Então, eu aprendi a ouvir mais pessoas e pedir conselho. E ouvir. Porque às vezes a gente pede o conselho e também não ouve. Então, quando uma pessoa que eu respeito tem mais resultado naquilo, eu ouço se a pessoa fala. Todas as vezes que eu não ouvi, deu errado. E hoje, um dos meus objetivos é errar menos. Então, com certeza, ter mentores em várias áreas, com várias óticas, várias perspectivas, conselheiros, que já têm experiência prática naquilo, faz com que a gente erre menos, se frustre menos e avance mais. Você continua investindo em autodesenvolvimento, em cursos, em mastermind, similar ao que você fez no começo da sua carreira? Todos os dias? Todos os dias. A jornada, eu tenho assim, na minha rotina, eu coloco amanhã mais para eu me desenvolver. Tá. Então, de manhã eu faço atividade física e faço essa parte de leitura. E também estudo, eu compro muitos cursos até hoje. Eu consumo muito, porque o conhecimento é infinito, né? Sim. E a gente, acredito que motiva, a gente faz ver outras perspectivas. Uma pessoa, às vezes, demorou a vida toda para escrever um livro, então em 2 horas você está tendo aprendizado de uma vida. Eu acho isso fantástico. Sim, verdade. E você também tem mentores? Eu não tenho essa rotina que você tem de comprar cursos nessa intensidade, mas quando eu iniciei esse processo de mudança, de escutar os sinais, sim, eu entrei no Mastermind, eu peguei um mentor específico para me ajudar em uma questão específica, mas eu sempre alinhei as minhas ações à busca de conhecimento. Então eu falava assim, agora eu quero fazer isso. O que eu preciso aprender? Aí eu ia lá, comprava curso, estudava, lia livro, me preparava, ia pro próximo passo, execução, colher resultados, sabe? Mas agora que eu tô 100% focado, a maior parte do meu tempo está sendo focado em educação, eu tô sentindo falta de estar mais intenso na busca de conhecimento. Eu acho que 1 hora por dia eu tô achando pouco. Tô achando que eu preciso de mais tempo para isso. Mais tempo fiando machado, né? Exatamente. Porque eu acho que a gente acaba se tornando bom em traduzir coisas complexas de um jeito mais simples. Sim. E eu acho que quanto mais repertório você tem, o próprio Murilo Gun fala, né? Combina as coisas. Combina atividade. É criatividade com combinação. Então, se você não tem repertório, você não consegue juntar essas peças e ser criativo para passar de um jeito mais simples, né? Então, eu sinto falta dessa rotina. Eu faço muitos cursos, mas eu faço cursos muito voltado para autoconhecimento, que são os cursos que eu mais gosto. Mas eu não faço hoje cursos da minha maior competência, que é gestão, por exemplo. Eu não faço. Leio livros, mas não faço cursos. Nunca fui para fora para fazer um curso desse, por exemplo. E acho que eu deveria estar fazendo, acho que eu deveria estar buscando, é o tema que eu falo, né? Uau. Você hoje tem
pessoas que te inspiram no Brasil ou fora do Brasil? Quem que é referência pra você hoje? Não precisa ser por completo, porque eu sei, é super complicado a gente falar assim, amo fulano de tal, mas assim, que tem alguma coisa que te atrai em alguma pessoa específica. Olha, assim, a pessoa que eu mais consumo conhecimento é Napoleão Hill, que eu amo consumir. Que demais. E ler de novo, para mim é um grande mentor no mundo do conhecimento. Que massa. Agora, no dia a dia, eu tenho amigas do mundo dos negócios e cada uma é boa em uma coisa muito específica. E elas me inspiram muito, com certeza. São uma amizade de muitos anos. Então, ontem mesmo, eu estava pedindo um conselho de sociedade para uma pessoa que já sabe muito disso. Aí tem uma outra que é muito boa, por exemplo, com comunicação. Aí quando eu estou precisando, eu peço para alguma. Então, com certeza eu tenho... São amigas, as minhas amigas do dia a dia, que estão há muitos anos nisso também, são as grandes conselheiras. Que demais. Isis, queria te agradecer por você ter vindo conversar comigo. Adorei o nosso papo. Sabe que eu te acompanho há muitos anos. Uau. Desde o, acho que comecinho, assim, que eu te acompanho há bastante tempo. Fiquei um tempo sem te acompanhar, porque, já faz tanto tempo, as bases vão trocando. Mas fiquei muito feliz de ter te reencontrado e ter visto a jornada que você está trazendo com um novo posicionamento e com tanta paz. Muito obrigada pelo convite, amei estar aqui. Sucesso aí com os empresários. Obrigado. E parabéns pela trajetória também. Valeu, Isis. Obrigado. Você que ficou até o final, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, deixa seu like. A maior parte das pessoas que assistem esses conteúdos aqui, elas não são inscritas. Então, se você pode verificar aí, ver se está inscrito, aperta o botãozinho de se inscrever, vai ajudar a gente demais a trazer pessoas incríveis como a Isis, que trouxe um conhecimento muito importante aqui pra gente. Beijo pra você e até a próxima semana!